Isaías 6, de 1 a 13, diz assim o texto: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu topo. Amém. Nosso Deus, fale no nosso coração, edifica-nos, instrua-nos, encha-nos, ó Deus, da esperança celestial e da confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos, nesta noite, nos apropriar deste texto, registrado no livro de Isaías, no capítulo 6, e vamos nos guiar pelo seguinte tema: olhando um pouco além. Olhando um pouco além. Para que você possa entender a necessidade de olhar um pouco além, é importante que a gente compreenda um pouco o contexto de Isaías, do povo de Deus, deste momento histórico na vida do povo de Deus, na história da redenção. É fato que nós gostamos de achar que temos a visão completa das coisas. Nós gostamos de deixar parecer que somos especialistas em todos os assuntos que surgem diante de nós. Nós gostamos de ter respostas para as coisas, e essas nossas ações às vezes nos fazem cegarmos ante ao ensino precioso e profundo de Deus em cenários caóticos como o que nós vivemos nesses dias. Portanto, é importante irmos às Escrituras, entendermos a visão de Deus, para que possamos olhar um pouco além, enxergar um pouco além, ver um pouco além, ver além de nós mesmos, das nossas necessidades pessoais, ver um pouco além das nossas próprias limitações. E é isso que nós tentaremos
aprender nesta noite, olhando para este texto de Isaías. Em primeiro lugar, nós precisamos, e ainda de forma introdutória, precisamos entender que Isaías serviu durante o reinado de 4 reis, a saber, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Durante este período, ou período desses 4 reis, Isaías pregou para o povo de Deus. O profeta foi desafiado por Deus a não apenas pregar para o povo de coração duro, mas também a perceber a sua própria incapacidade de convencê-los do seu pecado. O ministério de Isaías é um ministério no qual Deus ensina para o povo, revela para o povo a sua ação, diz para o povo a sua insatisfação, o que vai fazer, mas também ensina para o profeta que ele não é capaz de mudar o coração do povo. Ele não tem o poder de atingir o coração do povo, somente a palavra de Deus, nada além disso. Somente Deus tem jurisdição neste foro pessoal que é o coração. E quando nós olhamos para o cenário do capítulo 6, nós devemos destacar o rei que aqui é descrito. O texto começa dizendo que algo acontece com o profeta no ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um rei considerado reto e justo diante de Deus, como é registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, verso 4. No entanto, o povo de Judá e o povo que morava em Jerusalém não seguiam a cartilha do rei. Eles não eram retos, eles não eram santos, eles não eram justos, eles eram malignos. Basta você olhar com algum capricho o capítulo 5, que lança luz ao capítulo 6. Veja como a nação se comporta, veja o que a nação pensa, veja como a nação responde a Deus, se relaciona com Deus. É uma nação mascarada, é uma nação infiel. Então, ainda que Uzias tenha sido um rei justo, aprovado por Deus, a nação era uma nação que vivia debaixo de uma farsa espiritual, de uma mentira. Eles eram engabeladores espirituais, eles gostavam de aparecer e queriam enganar a Deus. Isaías está neste cenário. Isaías está em um cenário muito parecido com o nosso cenário. Os nossos dias são assim também. Os nossos dias são dias de oba-oba no meio do evangelicalismo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas ainda não compreenderam como se relacionar com Deus, querem surpreender a Deus, querem inventar para Deus, querem viver uma espiritualidade sem nenhum comprometimento, querem viver uma espiritualidade sem responsabilidades com a palavra de Deus, não querem levar o que Deus diz em conta na aplicação de suas vidas práticas. Vivemos uma sociedade em que o padrão ético é pífio, é risível. Nós vivemos numa sociedade em que o caráter não é levado a sério, em que a corrupção reina, em que a verdade é fruto de deboche. Nós vivemos numa sociedade, a sociedade contemporânea é uma sociedade que fala de Deus, mas vive como se Ele não existisse. Nós vivemos uma sociedade dada aos exageros, à imoralidade. Nós vivemos uma sociedade que tem como seu par a sociedade de Isaías. Mas o que fazer diante desse cenário? Como proceder? Que lições nós podemos aprender aqui? Primeira coisa que nós temos que aprender, ainda nesse campo introdutório, é que este cenário requer um avivamento, requer uma intervenção de Deus, requer uma ação de Deus consertando a direção do seu povo, transformando a nação, impactando a história. Este cenário requer uma ação transformadora que só Deus pode executar, assim como no tempo de Isaías. E um avivamento como este
precisa começar com uma visão profunda da vontade de Deus. Por isso é necessário, em meio a todo esse cenário, ver mais além, olhar mais além, ver o projeto de Deus em meio a um emaranhado de coisas aparentemente sem sentido. É importante olhar com os olhos de Deus, com as lentes de Deus, interpretar com a hermenêutica de Deus a história, para que possamos fazer a sua vontade e experimentar o seu avivamento. E nós podemos então olhar para esse cenário um pouco além e aprender nessa grande cena histórica, 3 princípios ou 3 verdades, 3 pontos essenciais para que você enxergue um pouco mais. Primeiro, que este cenário histórico nos apresenta um pastor desesperado. As coisas só mudarão no cenário de caos. Isso nós só conseguiremos olhar mais além quando tivermos pastores desesperados. Veja o que diz o texto no verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esta é a declaração de um pastor desesperado, o pastor de Israel, o profeta, aquele que transmitia a palavra, aquele que chamava o povo à ordem, aquele que levava a palavra de Deus ao povo, aquele que guiava e aconselhava os reis. Entende que há uma fragilidade em seu próprio coração, ele entende a sua limitação, ele sabe que não pode mudar o coração da nação, e ele percebe algo mais: ele está desnorteado, porque ele sequer tem um rei sobre ele, ao menos o rei terreno. O rei morreu. Ele tem uma visão de Deus, ele se vê, e ele entende que não haverá avivamento a menos que ele, o atalaia de Deus, o proclamador da palavra de Deus, a voz de Deus, conserte a sua própria vida. Avivamentos acontecem quando pecados são confessados. A brasa viva purifica e incendeia o coração quando os lábios confessam os pecados ao pó. Nós precisamos olhar além de nós mesmos e parar de achar que somos bons demais, que estamos acima dos demais, que somos incorruptíveis, infalíveis. Nós precisamos ir ao pó e nos valer da graça, e nos sustentar e ancorar no sacrifício de outro, porque o nosso não é suficiente. O avivamento acontece, a transformação social acontece, o mundo é transformado quando os homens de Deus caem com a boca no chão. E não apenas os pastores institucionais, não apenas os líderes da instituição, não apenas aqueles que pregam, mas aqueles que Deus colocou sobre famílias, aqueles que têm a responsabilidade de formar gerações. Lares precisam ser guiados por líderes que andam e frequentemente vão ao pó diante de Deus, entendem suas limitações, entendem que estão desnorteados e precisam do aprumar e do guiar de Deus. Nós só conseguiremos olhar além se nós nos enxergarmos incapazes, se nós nos vermos com os olhos de Deus, perante Deus. As transformações ocorrem quando nós conseguimos ver além, e este além possui um eu e você, pecador, carente da graça. Segundo ensino que nós podemos apreender deste texto
é uma nação corrupta. E um dos poucos homens dessa nação, justo e íntegro, morreu, o seu rei. O que pensar de uma nação assim? O rei justo caiu, o rei reto caiu, está morto. O que isso nos ensina num cenário de caos? Nos ensina que, apesar de termos ou podermos ter bons guias e bons governantes, eles são falíveis. Nós não podemos depositar nele a salvação de nossa alma. Nós não podemos colocar em suas mãos o destino de nossa história. Não está nas mãos dos homens, por melhor que seja. Uzias foi um rei reto, um rei justo, um rei bom, que andou nos caminhos de Davi. Você pode conferir no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. No entanto, era um rei mortal. Foi um rei que foi tomado pela morte. Um rei que não tinha em suas mãos todo o poder. Um rei falível. As coisas só mudam quando nós cremos e entendemos que não podemos depender de reis que morrem. Nós temos que depender de um rei que vive. Nós não podemos confiar no rei morto, mas no rei vivo, ressurreto. O avivamento, a transformação, a mudança social ocorre quando nós conseguimos olhar além da morte e ver que há um rei vivo diante de nós e sobre nós. Nós não podemos depositar nos homens a confiança do nosso coração. Isto é mais do que provável. A nossa nação é um exemplo disso. O nosso Estado é um exemplo disso. Nós vivemos no meio de corruptores, homens e mulheres que frequentemente visitam as grades da penitenciária e estão nos tribunais como réus, acusados de crimes contra o povo e a pátria. Nós vivemos sob o governo de homens moralmente falíveis, homens que não conseguem dominar nem o curso de suas vidas. Não podemos confiar neles. Nós só temos um rei e ele está vivo. Portanto, para termos a esperança da transformação, para entendermos e encorajarmos o nosso coração, a fim de crermos numa mudança social, numa transformação verdadeira, num avivamento genuíno, nós precisamos olhar além dos reis que morrem, mas depositar os nossos olhos no rei que vive. E terceiro ensino que nós podemos extrair deste texto é que, apesar de todo o caos, existe um trono ocupado. O trono não está vazio, ainda que o rei esteja morto. O trono está ocupado nesta cena. A história de Isaías nesse momento é impactante, caótica, desestabilizadora. É um evento estremecedor de todas as bases de alguém. A nação está em choque, está sem seu rei. O profeta está em choque, está sem seu rei. Mas Isaías, em um momento de intimidade com Deus, ele se vê diante do Altíssimo. Deus mostra a ele que ele não está desamparado de liderança, a história não está ao léu, o país não está deixado às traças, o povo não está sem um rei, porque existe um trono ocupado por um rei que não pode ser subjugado. E ele diz no verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e de lá ninguém pode tirar este Deus. Não importa o caos social em que nós estamos, o caos moral em que nós estamos, não importa a falência ética que existe em nosso país e existe, não importa a falência espiritual que existe entre as igrejas evangélicas. O que importa é que nós precisamos olhar além e ver que no trono da história do universo, no curso das nações, existe um Deus, um Rei sublime assentado, que governa todas as coisas, que controla todas as coisas, que guia as nações, um Rei que tem todos os eventos nas suas mãos e os administra para o cumprimento do seu propósito. Nós podemos experimentar um avivamento, devemos esperar um avivamento, devemos lutar por uma transformação na dependência deste Rei que está sobre este trono. Para isso, nós precisamos fazer como Isaías, ir ao pó. Nós precisamos deixar de depender dos homens e olhar para o trono que está com o seu Rei. Não o terreno, mas o celestial. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos parar de tentar fabricá-lo. Precisamos depender de Deus para que Ele haja. Veja o texto que eu gostaria de encerrar com isso. O texto diz que no momento que Isaías confessa o pecado, verso 5, após isso, verso 6, um dos seres celestiais, serafins, vem e dá vida a Isaías, queima o seu pecado, toca a sua limitação, os seus dados, santifica-o, para que ele retome a sua função e se submeta a Deus. Ele então, encorajado à pergunta de Deus, ele diz: envia-me a mim, não a outro, mas a mim. Este tipo de avivamento só acontece quando Deus age e retira de nós aquilo que até então governa nossas vidas e nos afasta dele. Nós precisamos olhar além das invencionices, além das fragilidades, além do caos, e enxergar a Deus. Um Deus que reina, um Deus que age, um Deus que nos recebe, um Deus que nos sara e um Deus que nos usa. Deus te abençoe, meu amado irmão, e te guie aos seus pés, para depois guiá-lo a grandes obras e grande frutificação para a sua glória. Que Deus age em sua família, que Deus age em sua casa, que Deus haja em seu coração e te faça enxergar a si mesmo com os olhos dele, te faça não depender dos homens e te faça ver o trono cujo Rei do universo está ali. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. Em seguida, a bênção, e passaremos aos nossos avisos. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor que nos tem agraciado com a salvação, a redenção e o perdão. Bendito seja o Senhor que nos tem chamado para uma grande obra, uma obra de apresentar a luz no mundo de trevas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, sara-nos por meio e usa-nos, ó Deus, para que aqueles que cambaleiam indo para serem mortos sejam salvos e libertos. Tenha, Deus, misericórdia do povo do Senhor, dos membros dessa igreja, de todos que estão conosco nesta noite. Que a Tua palavra os encoraje, os transforme e os guie, em nome de Jesus.
Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém.